Esse bate-papo é uma realização do Instituto Sátia, com apoio da MPSI, do Instituto da Oportunidade Social, IOS, e do CIEE. O Instituto Sátia tem por finalidade proporcionar visibilidade a jovens de baixa renda através do Digital Storytelling, histórias de suas vidas, com o intuito de aumentar suas chances de inclusão no mercado de trabalho. Para isso, são produzidos e divulgados conteúdos, storytellings, employer branding e mídias, redes sociais, livros, artigos. Também notícias, congressos, conferências, palestras ou qualquer outros eventos ou ações em prol dos jovens. Eu sou Maurício Pereira, gerente de projetos digitais da MPSI, e comigo hoje a Bianca Garcia vai estar dando suporte nesse nosso evento, nesse nosso bate-papo. E agora a gente vai fazer aí a apresentação da jornada de um jovem aprendiz. Falar um pouco, o Heródoto Barbeiro, nosso querido jornalista, né, professor budista, autor de diversos livros. Heródoto Barbeiro atua na rádio, né, e na TV há muitos anos. Uma voz marcante, né? Eu acho que se eu passar pelo senhor na rua, talvez eu não reconheça, mas se você falar oi, na hora eu vou reconhecer. Uma voz marcante se tornou referência no jornalismo de rádio, no comando do Jornal da Record News desde 23 de maio de 2011, começou a carreira jornalística na TV Gazeta e na Jovem Pan. Participou da criação de Rádio CBN, onde foi âncora e gerente de jornalismo. Na TV Cultura, apresentou vários programas, entre eles Roda Viva. O palestrante, né, autor do nosso livro, Alexandre Costa, ele é mestre em administração com foco em pesquisa no terceiro setor, destacando a educação profissional a jovens. Tem atuado como consultor de implantação de TI em várias organizações nacionais e multinacionais. Um dos fundadores do Instituto Sátia, e autor dos livros Como se tornar um jovem de sucesso a partir do terceiro setor, obra prefaciada pela Luísa Helena Trajano, da Magalu. Outro livro, Que tipo de formação o terceiro setor oferece aos jovens, apenas ao mercado de trabalho e ao cidadão. E o mais recente, que a gente vai estar falando hoje, é o Jornada de um Jovem Aprendiz. Alexandre, eu passo a palavra para você agora, né? E eu acho que você tem aí algo a comentar. Bom, vamos lá então, Maurício. Bom, primeiro eu queria agradecer aí a todos os participantes aqui que perderam um pouquinho do seu tempo aí do dia 23, às 18 horas, no dia de hoje, para acompanhar esse bate-papo de lançamento desse meu livro, Jornada de um Jovem Aprendiz. A gente fez o primeiro lançamento dele na minha cidade de Salto, da onde eu vim, a partir de um convite da Prefeitura de Salto, com a Mércia, com a secretária de Ações Sociais e Cidadania da cidade de Salto, de onde eu vim. Bom, e aí esse segundo bate-papo, esse segundo lançamento nessa cidade de São Paulo, onde eu estou radicado, e eu sei que muitos jovens também, se não fizeram a inscrição, possivelmente, com certeza, verão esse vídeo quando a gente publicar nas redes sociais, que são jovens que vieram, enfim, passaram por algumas organizações que são parceiras do Instituto Sátia, do nosso instituto, como o CIE, o IOS, que ajudou a publicar, a divulgar, também a Casa do Zezinho, o NURAP. Então, e para mim é uma grande honra fazer esse segundo lançamento agora na cidade, e acompanhado nada mais, nada menos com esse bate-papo com o Heródoto Barbeiro, que é um monstro do jornalismo do nosso Brasil. Para mim é uma grande honra, porque a gente fez o convite através do sobrinho dele, Luciano Barbeiro, e ele aceitou de bate-pronta. Então, com vocês aí, o Heródoto Barbeiro, e vamos conversar, Heródoto. Bom, só queria inicialmente agradecer a gentileza do convite. Para mim é uma honra estar aí ao seu lado, ao lado de todos aqui que estão convidados. Muito obrigado pela participação. E vamos acompanhar, então, o que você vai dizer a respeito do seu romance, para que eu possa, então, trazer uma pequena contribuição, porque a grande contribuição você já deu, que foi escrever esse romance aí para a moçada.
Muito bom, Heródoto. Então, assim, acho que no primeiro momento eu queria mostrar um pouco do que se trata esse romance, né? Jornada de um Jovem Aprendiz. Muito bem. Bom, basicamente eu tento mostrar para os leitores, para aqueles que têm algum tipo de interesse na carreira do jovem aprendiz, no terceiro setor, ou de ONGs que formam jovens gratuitamente e ajudam os incluir no mercado de trabalho. Então, tentando mostrar a importância dessa política pública que fez 20 anos agora que ela está ativa, ela foi criada no final do mandato do FHC, com certeza eu acho que por iniciativa da esposa dele, a Ruth Cardoso, que é uma grande referência no terceiro setor, que é uma grande referência nessa área de ONGs e organizações sociais. Mas ela foi muito melhorada, Heródoto, nos mandatos também do Lula, dos 2 mandatos do Lula, e também no mandato da Dilma Rousseff. Nesses últimos 2, 3 anos, ela tem sofrido alguns ataques, né? Muda de governo com uma ideologia muito diferente do que nós tínhamos até então, e ela tem sofrido alguns ataques, mas ela continua ainda ativa. Tem muitas organizações que fazem um trabalho de formação gratuita de jovens e ajudam os a incluir no mercado de trabalho, e graças a essa lei, né? Antes dessa lei, havia essas ONGs, essas organizações sociais, do tipo do ESPRO, da Rede Cidadã, da Casa do Zezinho, o próprio NURAP, eles já utilizavam essa lei, quer dizer, já faziam esse trabalho de formação dos jovens, mas não eram reconhecidos pelo Estado. Então, a partir do FHC passou a ser reconhecida e está há 20 anos mudando a vida de jovens e que elas utilizam dessa lei para fazer esse encaminhamento do jovem e mudar a realidade de muitos jovens. Mas, muito bem, nesse romance, o Heródoto, eu trago três personagens, que são o Emílio, a Sofia e o Saibinho, em que o ápice, né, do romance, das histórias desses 3 personagens, acontece dentro de uma empresa futurista da década de 90. É uma empresa que eu criei, cujo nome é Shell, e é baseada na maior empresa de tecnologia que nós temos aqui no Brasil, que é a TOTVS. Inclusive, um dos diretores da TOTVS deve estar assistindo a gente aqui, e ele falou que viria com muito prazer e muito orgulho, porque, inclusive, foi seu aluno no Objetivo, é o Pedro Silva, o Heródoto. Então, o ápice dessa história, desses aprendizes, acontece dentro dessa empresa futurista, que é a Shell, que se passa lá na década de 90. Bom, eu vou traçar um pouquinho do perfil dos meus personagens. Então, o meu personagem, Emílio, que é o protagonista, ele é um jovem periférico, ele fala que ele é do Boimirim. O Boimirim, para quem não sabe, é uma faixa periférica da Zona Sul de São Paulo, que começa no Jardim São Luís, vai até o Jardim Ângela, passando por várias comunidades, por várias organizações. Muitos desses jovens daqui de São Paulo, que adentram as organizações sociais, que vão participar das empresas como jovem aprendiz, vem dessa região também, que é uma região pobre. Então, o Emílio é dessa região, e ele se intitula ele não fala exatamente de qual bairro que ele é, ele fala que é do Boimirim. E o Emílio, ele tem uma característica, um segredo bem peculiar. Ele gosta de capa de livros, né? Então, quando ele é dessa parte periférica e ele não tem muitas opções de brincadeira, ele gosta de pipas. Então, quando ele confecciona a pipa, quando ele está afinando a vareta, a inspiração do pai dele, que é um marceneiro. E quando ele está fazendo o revestimento, ele se lembra das capas de livro. Ele no romance, ele tem um desejo muito grande, que é entender os mistérios das palavras dos livros. Ele gosta somente da capa, mas ele não entende os livros, ele não entende as palavras. Ele fala que as palavras são como códigos indecifráveis, e ele reclama no início do romance que ninguém dá essa chave para ele descobrir o conhecimento, descobrir o mistério dos livros. Ele somente gosta das capas. E o pai dele falece quando ele tem 13 anos, então ele é amparado, ele fica destruído, despedaçado psicológica e financeiramente, e ele é amparado por uma ONG, né, que oferece uma formação gratuita, e a hora que ele menos percebe, ele está dentro da maior empresa de tecnologia futurista da década de 90, que é a Shell, criado por uma mulher, a Kelly Cristina. E dali ele encontra o seu mentor, que é um outro jovem aprendiz, que é o meu outro personagem,
que é o Saibinho, que é um jovem que ele é mais lógico, ele é lógico, ele é cartesiano, mas ele tem uma coisa muito intuitiva, ele é um apaixonado por TI, é por isso que ele está nessa empresa, é um programador, mas ele tem um desejo que é de conhecer a Índia, né? E minha outra personagem, que é a Sofia, que é eu estou tratando os personagens protagonistas, né? E a Sofia, que é uma psicóloga, e que na sua infância ela queria ser uma pedagoga, mas aí ela não está com uns 18 ou 19 anos, ela tem um contato com uma pessoa, né, com um rapaz que tem ideias totalitárias, e aí ela sofre um trauma muito grande e ela acaba se tornando uma psicóloga. Por fim, Heródoto, nesse romance eu trato de alguns assuntos que estão em voga, por exemplo, ideias totalitárias, uma chaga da nossa cultura, que é o racismo, e também a misoginia. Bom, Alexandre, eu queria acrescentar mais uma pequena questão, depois dessa sua descrição, para falar para a moçada o seguinte. Acho que a moçada, aqui representada pela Bianca e outros que são jovens, a gente lembrar o seguinte, vocês estão vivendo uma época, nós todos estamos vivendo uma época, mas vocês estão vivendo como jovem, uma época de grande transformação na história da humanidade. Aí você vai me dizer, não, espera um pouquinho, pô, esse negócio de transformação sempre existiu, é verdade, sempre existiu. Mas qual é a diferença da transformação da década de 1990, que o Alexandre citou agora um pouquinho, ao período atual que nós estamos vendo agora? A diferença é o seguinte, no passado, as transformações elas eram lentas, muito devagarinho. Só para vocês terem uma ideia, pessoal que está nos acompanhando aqui, olha só, vou dar um exemplo fácil. A Revolução Industrial, que todo mundo conhece, ouviu falar, etc. e tal, né, da sociedade industrial, ela começou lá no final do século XVIII, 1700 e cacetado. O Brasil nem era independente naquela época. Muito bem. E a força motriz da época era a máquina a vapor. Máquina a vapor. Muito bem. Aí, então, se desenvolveu a máquina a vapor e todo mundo já viu no filme aquelas Maria Fumaça, puxando o trem, etc. Pois é. Até que a máquina a vapor foi substituída por um outro tipo de força motriz. Qual? Motor elétrico. Foi substituída pelo motor elétrico. Sabe quantos anos? Um século. 100 anos. Bom, logo depois do motor elétrico, 30 anos depois, se desenvolveu o motor a combustão interna. Que diabo é isso? É o motor do automóvel, é o motor do caminhão, é o motor de combustão interna. Então, em menos de 30 anos, já tinha motor de combustão interna. E foi por aí afora. Agora, as mudanças, elas estão muito mais rápidas. Não dá para esperar 100 anos, nem 30 anos, nem 20 anos. As coisas estão mudando com uma rapidez tremenda. É só a gente descuidar um pouquinho e a gente, então, percebe que a mudança é muito grande. Olha, moçada, queria dizer para vocês o seguinte. Eu nunca imaginei, sinceramente, que um dia alguém pudesse comprar uma passagem e fazer turismo fora do planeta Terra. Para mim, isso era ficção científica, era a história do Batman, era a história do Super-Homem, era a história da Mulher Maravilha. E, no entanto, nesta semana e na semana passada, nós tivemos 2 voos com o pessoal pagando o ingresso para ir fora do planeta Terra. É um negócio inacreditável, pô. Então, as mudanças são muito grandes. E nessa última viagem, feita aí pelo dono dessa empresa poderosa, chamada Amazon, além de levar o irmão dele, olha só, ele e o irmão, hein? Tá? Ele levou as 2 pontas. De um lado, uma mulher que tinha 82 anos de idade. E do outro, um jovem que tinha 18. Olha o que esse homem fez. Mais importante do que ter saído da atmosfera da Terra e ir lá para o espaço, ele levou pessoas de 2 gerações muito diferentes uma da outra. E as 2 gerações, tanto o jovem de 18 como essa mulher de 82, puderam ter a oportunidade, olha que coisa maravilhosa, eu gostaria, a oportunidade de sair do planeta Terra e fazer uma viagem espacial e voltar vivo. Agora, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, olha, as transformações hoje, elas, logicamente, são capitaneadas pelos jovens. Os jovens estão à frente dela. Mas os velhos, como eu, não podem ficar para trás. Tanto que levou a mulher de 82 anos de idade. Cara. Tanto que o Bezos é um cara que tem mais de 60 anos, com certeza. Não tem 70 aí, mas tem 60 anos. Então, isso mostra o seguinte, isso mostra que nós estamos menos sendo avaliados pela nossa idade e estamos sendo avaliados pelo nosso conhecimento. Ou seja,
nós estamos vivendo a sociedade do conhecimento. Graças ao desenvolvimento de uma nova tecnologia, que é a tecnologia digital, que não só é responsável por todas as mudanças que nós estamos vendo, e até por essa live que nós estamos fazendo aqui para falar do romance do Alexandre. É esse momento de grande evolução que a gente está passando, né? Eu queria também acrescentar, agora voltando novamente para o romance, o Heródoto, que é a questão desse personagem, né? Que é um personagem bem emblemático e tem muito a ver comigo e com você, né? Que já fomos à Índia, né? Que já passamos por alguma cidade da Índia, que é o Saibinho, né? O Saibinho, ele é, no romance, ele é um jovem que ele busca muito autoconhecimento, né? Então, ele é basicamente o mentor de Emílio, né? Então, ele é um jovem que mesmo na década de 90, que não tinha esse processo de revolução, né? Que você tanto menciona, quer dizer, não estava tão acelerado como os dias de hoje, mas ele era um jovem muito antenado. Então, você não tinha internet para você dar um Google enfim, e pesquisar, né? Assim, as grandes mudanças para autoconhecimento. Então, ele buscava muito dessas informações através dos livros, através né, enfim, de arte no geral. No romance, né, com as conversas que ele tem com o Emílio, né, o Emílio fala, pô, mas por que danado você tanto fala da Índia, né? O que você quer buscar na Índia, né? Então, é interessante que ele, por essa época, dessas conversas que ele tem com o Emílio, né? Então, ele lê alguns livros que acabam estimulando ele, né? Assim, em termos de intuição, para que um dia ele pudesse conhecer a Índia. Então, ele lê, por exemplo, a autobiografia de um yogi, ele lê, por exemplo, Mahatma Gandhi, mas em determinado momento, o Emílio pergunta para ele assim, oh, mas então tá, mas existe algo mais que te leva para a Índia? Então, ele acaba revelando para Emílio, né, que ele teve um sonho, em determinado momento ele tem um sonho, né, que aparece um velhinho de barba branca, de túnica, com japamala, né, que, para quem não conhece, é um terço muito utilizado lá no Oriente, dizendo para ele, olha, Saibinho, quando você tiver com a idade entre 8 e 29 anos, eu estou te esperando no país, né, que está no sopé dos Himalaias e cujo rio, né, nutre o seu povo, assim como o sangue que passa pelas suas artérias, pelas suas artérias e pelas suas veias, né, e desaparece. Então, dali ele já começa a querer, né, querer conhecer a Índia, né, mas ele não sabe de que rio é esse, né, então ele fala, pô, só pode ser o Ganges, mas o Ganges passa por alguns países, né? Como ele fala sopé do Himalaia, sopé do Himalaia, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: quando eu tiver com a idade, com essa idade, eu vou para esses lugares, né? E aí, enfim, ele quando está com 28 para 29 anos, ele vai para a Índia, então ele passa por alguns países, por exemplo, como Nova Delhi, ele passa por Agra, onde tem o Taj Mahal, ele passa por Varanasi, Rishikesh, Haridwar, e em Rishikesh é onde acontece algo mágico e que ele fica por lá. Eu não vou revelar muito, porque senão eu vou dar muito spoiler, as pessoas não vão ler o livro e não vão se interessar. Mas eu queria que você falasse alguma coisa nesse sentido, o Heródoto. Você que já esteve, inclusive, nessa cidade onde o meu personagem ele vai, que é Varanasi, né? Onde passou por ela nada mais nada menos que um dos grandes líderes espirituais e humanistas que a Terra já conheceu e que é uma das suas grandes inspirações, que é Siddhartha Gautama. Eu acho que tem uma coisa interessante, veja bem, da moçada em saber que é o seguinte, quem está nos acompanhando. A cultura da Índia não é muito conhecida entre nós. Ela é pouco conhecida, mas tenho certeza que se eu falar uma palavra, toda a moçada sabe o que significa. Se eu falar yoga, toda a moçada conhece yoga. Eu mesmo pratico yoga. Eu chego lá na academia de yoga, ou na escola de yoga, perdão, a maior parte das pessoas que estão fazendo yoga são jovens. Curioso. E a maior parte são mulheres, poucos homens. E só uma coisa interessante. Então, eu olho para a sala de aula, tem lá a moçada toda, muitos jovens, muitas meninas jovens fazendo yoga. A minha professora de yoga, dona Noêmia, ela tem 97 anos de idade. Essa senhora tem 97 anos de idade e ela dá aula de yoga. Então, quando a gente fala em yoga,
Ah, bom, então eu conheço alguma coisa da Índia, claro. Né? Yoga tem espalhado em tudo quanto é lugar da cidade e tal, e do nosso país. E a outra coisa também interessante em relação à Índia é o seguinte, é que normalmente a gente lembra a figura que o Alexandre citou agora, um homem chamado Gandhi, que recebeu um título que pouca gente merece na história da humanidade. Ele é chamado de Mahatma Gandhi. O que quer dizer Mahatma? Quer dizer, grande alma. O Gandhi recebeu o título, pouca gente tem, eu acho que na minha coleção eu só tenho dois. Tem o próprio Gandhi e tem o Nelson Mandela, que eu acho também que é um Mahatma. São esses dois da minha coleção. Então, a gente ouve falar do Gandhi. E, principalmente, aquilo que veio da Índia, do Gandhi, ninguém esquece, é uma coisa interessantíssima, que é o fato de que o Gandhi sempre pregou, e a civilização hindu prega, que é o princípio do ahimsa. Uai, o que é ahimsa? Ahimsa é a não violência. O Gandhi foi o cara que deu uma força enorme para a Índia se tornar um país independente, né? Ela era da Inglaterra, como vocês sabem, e através do ahimsa, sem dar um tiro, sem mandar matar ninguém, sem pegar em arma, nada disso, apenas com a resistência civil. Tanto que ele acabou sendo não só respeitadíssimo na Índia, em Nova Delhi tem lá um túmulo dele, que fica lá um fogo aceso o tempo inteiro, mas na Inglaterra o homem é respeitado. Imagine. Quer ver uma coisa? Vocês acham que o Tiradentes seria respeitado em Portugal? Não. Oh, que é isso, meu? O cara queria separar Minas Gerais do Brasil. Agora, veja quem é esse homem. Esse homem separou, ou pelo menos deu uma grande força para separar a ilha do Reino Unido, da Inglaterra, e ele é cultuado na Inglaterra como um grande homem. Ele é cultuado no mundo inteiro. Então, são algumas coisas, né, que esse romance, que tem também como cenário a Índia, ele inspira a gente para a gente conhecer um pouco da civilização da Índia, né, e das religiões que tem na Índia. Só para concluir essa passagem. Você olha para a capa do livro, o Alexandre botou lá um monumento maravilhoso, chama Taj Mahal. Está lá. Sabe de uma coisa? O Taj Mahal não é hindu. Não é um monumento hindu, não é? Mas está na Índia, mas não é hindu. Porque parte da Índia optou pela religião muçulmana. Aquele monumento que está na capa do livro, olha lá na capa do livro, é um monumento da religião islâmica, fundada por Maomé, como todo mundo sabe. E ele também foi muito bem colocado, porque aquele monumento é uma de amor. O cidadão lá era muito poderoso, a mulher dele morreu, e aquele monumento é o túmulo da mulher dele. Ele mandou construir homenagem à mulher dele que morreu. Portanto, é uma prova de amor. Então, veja que interessante. Tudo isso, é só olhar na capa do livro, tudo isso que eu estou dizendo, vocês vão ver com facilidade lá, né? E mostra, portanto, de que nós, graças hoje a essa revolução tecnológica, essa que são capazes de mandar a gente para o espaço, ela é capaz também de abrir uma oportunidade para a gente conhecer outros povos. Estou citando a Índia, mas muitos outros interessantes que vocês, a garotada toda aí, a moçada toda, pode, né, fazer uma força aí lá. Você descreveu perfeitamente, né, que é o símbolo do amor, né? O Emílio, né, o Saibinho, né, uma das cidades que eu mando ele para a Índia, né, que ele vai para a Índia é justamente Agra, né, onde Taj Mahal, né, onde tem o Taj Mahal. E é uma inspiração, foi uma inspiração, na verdade, porque conecta, né, assim, um romance literário, ele nada mais é do que um recorte, né, da nossa realidade. Ele é um espelho da nossa realidade. E ele tem uma importância muito grande, e aí convergindo com o que você falou, que é a parte do amor, né? Porque exatamente a parte do amor do romance, ele começa a partir do Taj Mahal. O que acontece? O Saibinho, né, quando ele está no Taj Mahal, ele fica inebriado, né, com aquele palácio, com aquele monumento, né, com aquele mármore gigante que no amanhecer do sol ele é rosa, aí vai ficando branco, acinzentado, e ele fica rosa também ele acaba ficando rosa no pôr do sol, né? E ele é inebriado, né, com esse monumento, que é uma grande inspiração para artista, para
enfim, para artista no geral, músico, escritor e tudo mais. Ele acha uma lasquinha do Taj Mahal, né? E aí ele manda uma carta para Emílio explicando o Taj Mahal e vai essa lasquinha. Ele pede autorização, obviamente, da administração do Taj Mahal e manda para o Emílio, no Brasil, dizendo o seguinte: olha, Emílio, quando você descobriu o seu verdadeiro amor, porque o Taj Mahal é bem isso que você disse, é a maior prova de amor dado de um ser humano para o outro. Aí ele diz o seguinte: olha, Emílio, quando você encontrar o seu verdadeiro amor, que você ofereça essa lasquinha do Taj Mahal, mas que seja o seu verdadeiro amor e você vai, intuitivamente, você vai perceber quem é o seu verdadeiro amor. E é a Sofia, né? A Sofia, que é essa ex-aprendiz, psicóloga judia e que na vida adulta sofreu um grande trauma por ter se relacionado com um nazista, né? Então, eu acho que faz essa conexão mesmo, Heródoto, que você bem disse, que é a questão do amor, né? Isso fica bem claro quando se inicia a parte do amor do romance. Mas tem um ponto bem interessante, Heródoto, que sempre me pergunta, né, nas palestras que eu tenho feito a respeito desse romance, que é a questão do mentor, do mentor para o aprendiz dentro de uma empresa, né? Então, geralmente me pergunta, pô, qual é a importância do mentor para um jovem aprendiz? Já que é um jovem que vai muito cedo, né, para uma organização. A lei do aprendiz, ela acaba abarcando um jovem de 14 a 24 anos, mas muitas vezes são jovens que estão no final do fundamental, da rede estadual pública, ou está no meio do ensino médio, e que são levados para as empresas a partir de formação dessas ONGs, e eles entram como um jovem aprendiz. Então, eles têm uma certa vulnerabilidade, estão num processo de busca das suas identidades, de autoconhecimento, e eles ficam muito vulneráveis, assim, né? Em termos de visão de mundo, né? De autoconhecimento. E aí, por isso que a importância do mentor para o jovem aprendiz. E geralmente, eles têm um mentor, que é o próprio tutor. Todo jovem aprendiz tem um tutor dentro das organizações. A própria lei, ela obriga que se tenha um tutor, né? E o Emílio tem dois grandes mentores. Ele tem o Saibinho, né? Que é esse menino genial que vai o guiando. Ele entrega as chaves para Emílio, para ele descobrir o mistério das palavras. Então, Emílio passa a ser um leitor, ele passa a entender um pouco, né, a sua volta, o seu entorno, ele passa a ter autoconhecimento a partir dos livros, mas ele tem um outro mentor, né, que é o seu próprio tutor, que é um nazista, que é o seu tutor dentro da empresa, da Shell, que tem ideias totalitárias e começa a cooptá-lo. Mas aí ele vai sacando, a partir do conhecimento que ele vai adquirindo, a partir dessas chaves que Emílio passa para ele, e ele vai entendendo, até que ele é enxotado da empresa, ele é enxotado porque ele não concorda com esse mentor dele, que tem ideias totalitárias, é homofóbico, é racista, e em determinado momento ele sai. Ele sai da empresa porque ele descobre que esse mentor dele, que é o tutor, é um nazista. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso que a gente está vivendo no mundo, de ideias totalitárias, né? Que, enfim, que a gente está vendo aqui no Brasil, acabou de ver nos Estados Unidos, na Índia, enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo que a gente está vivendo, né? Eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou no início, né? Que é a questão dessa quantidade de informação que a gente está recebendo, que eu acho que Bauman fala, né, da modernidade líquida, dessa coisa, e o jornalista sabe muito nisso, né, que muita informação é a mesma coisa que quando se tem muita informação é a mesma coisa de que se tenha quase nada de informação, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, porque eu acho que é muito importante o tutor para o jovem aprendiz dentro das empresas, né? O jovem aprendiz também tem que olhar para o seguinte: nós estamos vivendo uma época em que o sistema econômico do mundo basicamente é sistema econômico capitalista. Até no passado, na época da Guerra Fria, tinha dois grandes sistemas lá, né? Capitalismo de um lado, comunismo do outro lado. Quando caiu o muro de Berlim, quando foi? Em 1989, caiu o muro, praticamente os países comunistas desapareceram do mundo. A própria Rússia, antiga União Soviética, hoje é um país capitalista. Todos aqueles países satélites que eram comunistas, eram tudo capitalistas. Bom, a China é um país comunista. Quer dizer, mais ou menos. Por que mais ou menos?
Porque a economia da China é uma economia absolutamente capitalista. O sistema político é um sistema comunista. Ou seja, é um sistema totalitário. Então, a China é médio a médio, mas é totalitário. Se você pegar, por exemplo, a Coreia do Norte, que todo mundo conhece, aquele budinho e tal, ditador lá, ali a ditadura passa de pai para filho, passou do avô para o pai dele e dele para ele. O cara é ditador. Então, o que quer dizer isso? A moçada gosta de sair. A moçada gosta de se divertir. A moçada gosta de publicar coisas na internet. Vai tentar publicar um negócio desse lá para você ver o que acontece. Ou seja, num país como esse, estou citando aí, posso citar um outro, o Irã, que não é comunista, mas é um país dominado por uma elite de religiosos. Ela é uma teocracia. Teo, de Deus, teocracia, o Irã. Não é uma democracia. Eu fui no Irã, conheço o Irã, conheço Teherã, conheço essa cidade. Lá você não entra na internet. Lá você não tem acesso às redes internacionais. Na China, eu fui na China, também é a mesma coisa. Então, o que acontece? Acontece que o mundo, hoje, ele abriu uma possibilidade imensa de todos os cidadãos falarem, inclusive os jovens. Por quê? Porque agora todo mundo tem essa maquininha aqui na mão. Essa maquininha aqui é muito mais do que um receptor. Isso aqui é um emissor. Se todo jovem tem um emissor na mão, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso emitir minhas opiniões, minhas ideias, meu comportamento, quem eu gosto, quem eu não gosto, aqui, ó. Tá? Agora, logicamente, que o volume é muito grande. Realmente, o Alexandre tem razão, é muito grande. Mas eu seleciono. Eu decido o que eu quero ver, o que eu não quero ver. Vamos supor o seguinte, eu não quero acompanhar nenhum veículo de comunicação do Brasil. Não quero. O que eu vou fazer? Vou pegar os veículos de comunicação internacional. Eu vou me informar pela CNN, BBC, Deutsche Welle, New York Times, Der Spiegel. Peraí. Der Spiegel é da Alemanha? É, mas você fala alemão? Não, eu não falo. Mas eu ponho aqui e peço para o Dr. Google. Dá para traduzir para mim, mas na hora o Dr. Google traduz do alemão para mim, do inglês para mim, do francês para mim. Ou seja, olha que coisa extraordinária que está na mão da moçada. Olha que maravilha. Eu não só tenho acesso ao mundo todo, como na minha língua. Se eu entender, estudei inglês, não é? Mas eu não estudei alemão. Eu vou pegar aqui. Está aí francês. Eu estudei um pouquinho de francês, então não preciso. E vai por aí fora. Então, acho que nós estamos vivendo esse período em que, dificilmente, as ditaduras vão sobreviver, venham elas de onde vier. Pode vir da esquerda, pode vir da direita. As da esquerda estão associadas geralmente ao comunismo. As direitas estão associadas ao nazismo e ao fascismo. Ou a uma tendência religiosa que não é nem fascista nem comunista, como essa que eu acabei de citar do Irã. E aí? Então, veja o seguinte, me parece que a juventude é que faz essas mudanças, que faz essas mudanças. Eu não sei, eu acho que um dia eu gostaria que vocês olhassem o que um jovem fez lá na China. Fizeram uma manifestação pela liberdade. Aliás, foi feita em Cuba agora, né? Foi feita uma manifestação em Cuba. Depois de 30 anos, a primeira vez que o povo saiu na rua, moçada. O que é que o povo queria? Eu quero vacina, eu quero comida, que eu não tenho comida, mas eu quero liberdade. O jovem quer liberdade. E o pessoal lá na China fez a mesma coisa, queremos liberdade. E saíram lá para uma praça, eu até conheço a praça, uma praça enorme, mas a Praça da Paz Celestial. Estavam lá os jovens, aí veio um conjunto de tanques de guerra do exército da China, e um dos jovens, o paletó enrolado no braço, ficou na frente do tanque. Vocês já viram isso ou não? Tem aí, só você abrir o Google, você vai ver. Ou tem a foto, ou tem um filme. E ele ficou lá, o tanque ia passar por cima do carro. Aí o cara do tanque viu o jovem, desviou o tanque. O rapaz desviou e ficou na frente do tanque de novo.
olha que coragem teve esse cidadão. Ele colocou a vida dele. Ali era apertar o acelerador e matava o cara. Ele colocou a vida dele a serviço do quê? Da liberdade política que não tem na China e não tem em outros lugares do mundo. E em outros existem. Agora, se há divergência de ideia, ótimo. Se há pontos de vista diferentes, ótimo. Se há partidos diferentes, ótimo. Quanto mais divergência, melhor. Agora, cabe a mim, como cidadão, escolher o que é melhor para mim. Cada um de nós, livremente. Se a gente puder fazer isso, eu acho que nós só podemos crescer. Pronto, eu queria comentar também uma pergunta bem recorrente, né, que sempre fazem para mim, né, os jovens que já tiveram acesso ao livro, né, de algumas organizações, o próprio CIE, né, nos adquiriu um lote de livros, o próprio IOS, né, que é o Instituto da Oportunidade Social, né, que faz um trabalho maravilhosíssimo. Inclusive eles formam muitos jovens de forma gratuita em tecnologia de formação, né, e é uma organização que nasceu dentro da TOTS, né, que é essa a maior empresa de TI aqui do Brasil, né, que inclusive serviu de inspiração para eu criar a Sherry, né, essa empresa fictícia que foi criada por uma mulher, né, que é a Kelly Christine. Mas eu geralmente tem uma pergunta recorrente, né, que me fazem, né, principalmente para os jovens que já tiveram acesso ao livro, que é qual é o papel da Sofia, né? Sofia é a minha co-protagonista no romance, né? E para Emílio, que é o protagonista, né? Porque o romance ele é um romance de formação, né? Então eu vou guiando os meus personagens até eles desde muito cedo até a idade adulta, né? E aí sempre uma pergunta recorrente é qual o papel da Sofia, né? A Sofia que é uma psicóloga que teve um trauma com um nazista, né? Que ela conheceu quando ela tinha 19 anos e que queria ser pedagoga, depois ela se torna psicóloga. E ela tem um papel muito importante no romance, o Heródoto, que é a questão do empoderamento feminino, né? A Sofia, ela depois desse trauma, ela tem um sonho muito grande, que é de conhecer a cidade do México, onde tem a casa da Frida, e ela leva Emílio. Ela leva Emílio para conhecer a casa da Frida. A Frida e aí é a pintora. Isso. É a pintora, nós estamos falando da pintora. Isso. Não, porque às vezes o pessoal pode, se fala Frida, é capaz do pessoal não saber o que é. Não, a Frida é aquela, né, feminista, pintora, enfim, que inspira o mundo todo assim com suas ideias, né? Inspirou o mundo todo com as suas ideias. E ela se torna uma fridiana, né? Uma discípula de Frida. E é muito legal porque ela leva Emílio, né, para conhecer a cidade do México e conhecer as ideias de Frida, que Sofia é uma mulher muito forte, resiliente, porque ela passou por esse trauma e mesmo assim ela, enfim, ela também acaba sendo uma mentora, né, para Emílio e acaba casando com Emílio, né? Eu não sei, Bianca, a gente já tem quantos minutos aí, Bianca? Você vai começar o sorteio, né? Então, 10 para 7 agora. Tá bom. Então, Heródoto, eu queria, para finalizar, porque a gente vai começar então o sorteio, né? A gente vai fazer o sorteio de alguns livros do Jornada de Jovem Aprendiz e o seu livro, né? Que você generosamente nos enviou para que a gente pudesse mandar os sorteados que estão aqui na live, né? Que estão aqui nos assistindo, né? Que estão aqui no bate-papo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho desse livro, né, que é o Buscando Equilíbrio, reflexões sobre a vida e conhecimento e as relações pessoais e profissionais. Eu queria que você explicasse um pouco desse livro aí para quem tiver aí quer dizer, tiver com a sorte de hoje ser sorteado e levar esse livro. Então, eu queria que você, por favor, explicasse um pouquinho dele aí, Heródoto, para a gente. Olha, eu queria dizer para o pessoal o seguinte, que, logicamente, a busca da realização pessoal, a busca do crescimento intelectual, do crescimento econômico, da carreira numa empresa ou numa escola, ela depende muito da estabilidade emocional que nós temos. Né? E acontecem muitas coisas na vida da gente que muitas vezes desestabilizam a gente emocionalmente. Qualquer um de nós. Isso acontece com qualquer ser humano. Então, a ideia é o seguinte, a ideia é dizer, e ensinar um pouquinho para as pessoas, que essa estabilidade emocional pode ajudar na sua vida. Ou seja, da gente pensar um pouquinho antes de dizer as coisas e recorrer a um método que hoje também é muito, muito divulgado por aí,
que é um método chamado de meditação. Né? Esse método da meditação, ele vem da Índia. Não consigo fugir da Índia. E ele é a base fundamental da religião a qual eu sou adepto, que é o budismo. O budismo, basicamente, ele é apoiado na meditação. E a meditação, nada mais, nada menos do que é a busca dessa tranquilidade, a busca dessa estabilidade, para que a gente possa ter uma vida plena e, mais do que tudo isso, que a gente possa viver o dia de hoje, viver agora, viver essa live que nós estamos fazendo agora, tempo presente. Porque muitas vezes, por influências de outras culturas, ou a gente vive olhando para trás, ou a gente vive olhando para frente. E a gente não olha para o agora. Né? E o poder do agora é muito grande, é muito forte. Se eu vivo no passado e olhando para o futuro, eu não vivo o presente, eu não vivo o dia a dia. Eu não vivo um momento como esse aqui de participar com vocês de uma maneira que, para mim, é uma grande honra, né? E poder contar algumas coisinhas aí para o pessoal que está nos acompanhando. É por aí que vai. Eu queria agradecer a gentileza do convite, muito obrigado. Meu trabalho continua, vou fazer o jornal da Record News daqui a pouco. Né? Estou fazendo de casa, por enquanto, estou fazendo os comentários aqui de casa, faço por Skype. O jornal vai para o ar 9h, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vou estar no jornal da Record News. Tudo bem? Muito obrigado, Alexandre. Até a próxima, então. Obrigado a você, Heródoto. A gente agradece. Eu só queria finalizar, então, antes que a Bianca inicie, e dizer o seguinte, que quem quiser adquirir o romance, né, o Jornada do Jovem Aprendiz, ele está no site do Instituto Sátia, que é o www.institutosatia.org.br, Heródoto. E ele faz parte de uma campanha que se chama Chamber, né, que é Mude através dos livros, em que a gente, a cada venda que a gente faz pelo site desse livro, a gente está direcionando, Heródoto, para alguma organização social, né, que faz um trabalho de formação gratuita, que ajuda a incluir jovens no mundo do trabalho, e que estão esgarçadas por conta dessa crise social, econômica, política, e agora pior, com a pandemia. Né? Então, a cada venda que a gente faz para lá, que a gente faz pelo site, a gente está direcionando para essas ONGs, a gente já direcionou vários exemplares, já tem muitos jovens aí que estão sendo inspirados por esse livro, né, que é o Jornada do Jovem Aprendiz, que tem muito a ver com a carreira deles, e também e isso eu estou falando fisicamente, né, o livro físico, né, ele pode ser adquirido pelo nosso site, que é o www.institutosatia.org.br, e quem quiser no formato digital, ele também está nas plataformas de streaming, como o Amazon, tá certo? Então, agora, novamente, Heródoto, eu queria te agradecer muito aí por você ter aceito o convite, por você bater um papo com a gente, seus papos são excelentíssimos, uma jornada imensa e jornalista, assim, monstro do nosso jornalismo, e é isso, então, queria agradecer bastante e namaskar.